Olá, amoras e amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kessia Montezuma, sou professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional para os concursos nas carreiras educacionais. E você é muito bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube. Esse canal que é voltado para a sua aprovação. E vamos dar continuidade ao nosso projeto das 50 questões de temas mais cobrados nos editais das carreiras educacionais. E dessa vez nós vamos trabalhar o conteúdo de tendências pedagógicas, deixando você preparado para gabaritar as questões da sua prova. Então vamos juntos? Vamos lá? Roda a vinheta. Então vamos lá, vamos começar a responder as nossas 50 questões de tendências pedagógicas. Esse que é um tema muito importante, é um tema recorrente e que é muito cobrado nos editais aí das carreiras educacionais. Então vamos lá, vamos para a nossa primeira questão, que traz o seguinte enunciado: na concepção liberal tradicional, os conteúdos decorrem da ciência objetiva, olha, da ciência objetiva, eliminando-se qualquer sinal de subjetividade e são ordenados em uma sequência lógica por especialistas. Meus amores, olha, essa questão ela tá errada, tá bom? Trouxe aí características da aprendizagem ali, né, dos conteúdos, da forma como eles são trabalhados, tá lá, os conteúdos são trabalhados nessa tendência pedagógica, mas não é a liberal tradicional, tá? Por isso que está errado. Essa aqui vai ser a liberal tecnicista, ok? Essa é a liberal tecnicista. Os conteúdos decorrem dessa ciência objetiva. Eu circulei aí, inclusive, tá? Algumas palavras que ajudam a gente a relacionar a característica à tendência pedagógica. Questão de número 2. De acordo com a tendência pedagógica liberal tradicional, os conteúdos de ensino devem corresponder a conhecimentos socialmente acumulados e a valores socialmente estabelecidos. Agora sim, a questão está correta. Então, quando falar dos conteúdos que são trabalhados dentro dessa tendência pedagógica liberal tradicional, é exatamente isso que a questão trouxe para a gente. Questão de número 2. Não, desculpa, 3. A 2 já foi, né? Questão de número 3. Segundo a concepção liberal tradicional, o compromisso da escola ou o papel da escola é com a transmissão da cultura e dos valores da sociedade, excluindo-se do ensino a compreensão crítica das questões sociais próprias de outras esferas da sociedade. E aqui, ó, também essa questão tá corretinha, tá? Quando falar do papel da escola, daí do compromisso da escola com a educação, com o ensino. Quando a gente fala, viu, pessoal, de tendência liberal, uma coisa que é bem própria, que já vai te ajudar a descartar se é ou não uma característica dela, é justamente essa compreensão crítica. Ela não tem essa compreensão crítica, criticidade, discussão de questões sociais. Então, toda vez que atribuir, né, essa característica a liberal tradicional, vai estar errada.
Aqui, ó, foi bem certinho, ó, excluindo-se. Então, não vai ter essa relação dentro dessa tendência pedagógica, tá bom? Vamos para frente. Questão de número 4. De acordo com a concepção qual histórico-crítica, a valorização da escola como instrumento de apropriação do saber contribui para a eliminação da seletividade social, favorecendo, portanto, a construção da democracia. Certinho também aqui para gente, lembrando, né, que essa histórico-crítica, ela vai ter essa ligação sempre, uma ligação muito direta, uma ligação muito forte com as questões sociais, tá? Então, por isso aqui na questão de número 4, tá tudo certinho. Vamos lá, questão de número 5. Levar a transformação da realidade por meio de questionamento das relações dos indivíduos entre si e com a natureza é a função da escola, segundo a concepção progressista libertadora. E aqui também, ó, tudo certinho, tá bom? E aí, gente, ó, quando a gente fala de tendências pedagógicas, principalmente quando o autor cobrado é o professor José Carlos Libânio, ele estabeleceu ali uma sequência de aspectos que cada tendência pedagógica tem e aborda para a gente poder se aprofundar em relação ao conhecimento sobre determinada tendência pedagógica. Então, ó, aqui eu trabalho isso com vocês lá na minha plataforma. Que aspectos são esses? É o papel da escola, o papel da escola, quando a gente fala, né? É essa função social da escola, a relação da escola com o contexto social, o aspecto dos conteúdos que são trabalhados, da relação professor-aluno, dos pressupostos teóricos da aprendizagem, dos autores que se destacam dentro de cada uma dessas tendências. Tudo isso eu trabalho com vocês lá na minha plataforma, quando eu trago para vocês as aulas de tendências pedagógicas. E não só no autor, que é um dos mais cobrados, que é o Libânio, mas eu também trabalho o Saviani, professor Saviani, Demerval Saviani, e o Lucchesi, a visão desses autores em relação às tendências e concepções pedagógicas. Então, eu deixei aqui para vocês que caso você queira se aprofundar, é só você adquirir o seu acesso à minha plataforma de estudos, que lá estarão todos esses temas que aqui estão trabalhados, enumerados e muito mais. Há uma abordagem didática de uma metodologia diferenciada e muitas questões resolvidas. Hoje, nós já temos mais de 300 questões resolvidas e comentadas. Então, se você quer aprofundar os seus estudos, aprimorar o seu conhecimento e ver em 2025 o seu nome publicado no Diário Oficial como servidor das carreiras educacionais, é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, ou ainda você clicar na descrição do vídeo, no link que está disponível na descrição do vídeo, ou ainda no comentário fixado aqui desse vídeo. E aí, ó, você vai adquirir o seu acesso à minha plataforma por apenas R$ 97,00. É um pagamento único, não tem mensalidade não, tá? Você paga uma única vez, R$ 97,00, para ter acesso a todo esse conteúdo por 2 anos. É o maior tempo de acesso a uma plataforma de estudos no mercado, tá? E todas as atualizações que
ocorrerem, especialmente nas legislações educacionais, você vai ter acesso e não vai pagar nada a mais por isso, tá bom? Então aproveita essa oportunidade. Você pode, inclusive, fazer o parcelamento em 3 vezes sem juros desse valor, pagar em boleto, pagar no Pix, mas o que você não pode fazer é perder essa oportunidade, tá bom? Então, quer aprofundar os seus conhecimentos nesse tema que nós estamos trabalhando hoje, que são as tendências pedagógicas, e ainda os mais cobrados nos editais das carreiras educacionais, adquire o acesso à plataforma de estudos Pedagogia Total, tá bom? Vamos lá, vamos para a questão de número 6. Vamos dar continuidade aí à resolução das nossas 50 questões do nosso vídeo de hoje. De acordo com a concepção liberal tecnicista, a pesquisa científica, a tecnologia educacional e a análise experimental do comportamento são os instrumentos básicos para que se garanta a formação de indivíduos competentes. E aqui, ó, essa questão de número 6, ela tá certinha. É o que é levantado em relação aos pressupostos da aprendizagem. Quando a gente fala de pressupostos da aprendizagem, é aquilo que é utilizado ou os mecanismos que são utilizados dentro de uma tendência pedagógica. Na liberal tecnicista, é a pesquisa científica, é a tecnologia, é a análise experimental do comportamento, é tudo isso que é utilizado para que o aluno possa adquirir o conhecimento e se tornar um indivíduo competente. Então, na 6, tudo certinho. Vamos para a questão de número 7. A educação influenciada pela concepção liberal, renovadora, progressiva, deve enfatizar o desenvolvimento de atitudes, razão porque se privilegiam os aspectos psicológicos em detrimento das questões o quê? Pedagógicas ou sociais. E aí, aqui também, na nossa questão de número 7, é levantado o aspecto de como o sujeito aprende aqui, né? E aí, essa questão de número 7, ela vai estar errada, tá? E por que ela vai estar errada? Porque ela atribuiu essas características à tendência ou à concepção liberal, renovadora, progressiva. E aí, gente, usou inclusive uma nomenclatura que muitas dos nossos estudantes não estão acostumados. Essa liberal renovadora é da o quê? Renovada, né? Da escola nova. São nomenclaturas que se referem a uma mesma concepção, tá? Então, renovadora nada mais é do que a renovada. Renovada. E aí, quando a gente fala de renovadora progressiva, o professor Libânio usa também a nomenclatura, tá? De progressivista, ok? Então, a gente está falando, quer dizer, a questão está falando dessa aqui, tá? A liberal renovadora progressiva é a mesma liberal renovada progressivista. E aí está errado porque essas características não são dessa aqui, renovada progressivista, e sim da renovada não diretiva. Certinho? Então, ó, muita atenção. Inclusive, quando a gente fala, pessoal, de tendências pedagógicas, é muito importante que você conheça todas as possibilidades de nomenclaturas que são usadas
cada uma delas, tá? Porque um mesmo autor usa nomenclaturas diferentes para uma mesma tendência pedagógica, autores diferentes usam nomenclaturas também próprias para essas tendências e você tem que conhecer todas elas. Lá na minha plataforma eu trabalho muito bem direitinho essa questão das nomenclaturas também, tá bom? Vamos lá, questão de número 8. Na concepção liberal tradicional, o papel da educação, ou seja, a função social da escola é ser modeladora do comportamento humano por meio de técnicas específicas. Essa daqui está errada, porque essa característica ela é de qual? Da liberal. Qual liberal? A tecnicista. Ok? É a tecnicista. Questão de número 9. Vamos lá, ó. Relacione as concepções do papel da escola de acordo com as diferentes tendências pedagógicas. É aquele dos 6 aspectos que o professor Libânio traz para a gente conhecer e aprofundar o nosso conhecimento dentro de cada uma das tendências pedagógicas. Então, a gente vai usar para a tendência progressista libertadora, 2 para a tendência liberal tecnicista e 3 para a tendência liberal tradicional. Então, vamos lá para o primeiro ponto. A atuação da escola consiste na preparação intelectual e moral dos alunos para assumir sua posição na sociedade, partindo do pressuposto de que o caminho cultural é o mesmo para todos e a depender do esforço de cada um. Ou seja, foca na meritocracia. Então, a gente está falando de qual tendência pedagógica? Só pode ser a número 3, que é a da liberal tradicional. O papel da escola é exatamente esse, tá bom? Próximo ponto. A escola atua no aperfeiçoamento da ordem social vigente, articulando-se com quem? Com o sistema produtivo, primando pela promoção de indivíduos competentes para o mundo do trabalho. Ó, todas essas características aqui, esses aspectos que eu circulei, que eu sublinhei, são palavras e frases determinantes dentro dessa tendência pedagógica, dentro do papel dessa tendência pedagógica. A gente só pode estar falando da liberal tecnicista, tá bom? Comportamento, modeladora de comportamento, aperfeiçoamento de ordem vigente, sistema produtivo, mundo do trabalho, tudo liberal tecnicista. E por último, um modelo educacional mediatizado pela realidade da qual extrai o conteúdo de aprendizagem, buscando um nível de consciência dessa mesma realidade, no sentido da busca por uma transformação social. Então, a gente está falando de tendência progressista libertadora, tá bom? E aí, ó, a sequência correta na ordem apresentada, ou seja, na ordem que apareceu aí pra gente, a 3, 2, 1 é o que está exatamente na letra D. Certinho? Bora pra frente. Questão de número 10. A vivência grupal na forma de autogestão é um método utilizado pela concepção progressista libertadora. E aí, a questão de número 10 está errada, tá? E aí, aqui é o pressupostos, aspectos dos pressupostos da aprendizagem. Então, vivência grupal, autogestão é próprio da progressista, o quê? Libertária. E não
a libertadora, tá bom, meus amores? Vamos lá, questão de número 11. Na tendência progressista libertadora, os conteúdos são temas geradores e a relação entre o aluno e o professor é de igualdade. Corretinho aqui. Trouxe dois aspectos importantes dessa tendência. Primeiro, né, que é como esses conteúdos são trabalhados a partir desses chamados temas geradores e a relação entre professor e aluno de igualdade, aquela relação horizontal. Tudo certinho aqui na 11. Vamos para 12? Na tendência liberal tecnicista, os conteúdos são informações ordenadas em uma sequência lógica e psicológica. Certinho aqui também, tá bom? Porque aparece essa expressão psicológica, ou seja, é porque eles são ordenados, e aí a gente vai lembrar, por exemplo, de Skinner, que é muito utilizado, dos pressupostos da aprendizagem relacionados aí a como esse sujeito vai aprender. Por quê? Porque a mente, né, para essa tendência pedagógica, ela opera em uma sequência pré-determinada. Então, parte desse entendimento para que os conteúdos sejam colocados sempre de forma que esse conhecimento vá sendo adquirido de forma satisfatória e gradativa. Então, essa psicológica aqui é entendendo aí como que esse sujeito vai aprender da melhor forma possível, certinho? Vamos lá, questão de número 13. Paulo Freire, o patrono da educação nacional, é representante da tendência progressista histórico-crítica, cujo método parte de uma relação direta da experiência do educando confrontada com o saber sistematizado. E aqui, ó, nós vamos marcar que essa questão está errada, tá bom? E por que ela está errada, amoras e amores? Porque o Paulo Freire, ele não é representante da tendência progressista histórico-crítica. Ele é da tendência progressista qual? A libertadora, ok? Ele é o representante da libertadora. E a característica também dessa tendência libertadora, se caso fosse fazer essa relação, não é a descrita aqui, tá? Então, ó, lá, e eu reforço isso para vocês, lá na plataforma a gente também pontua os principais representantes das tendências pedagógicas, porque eles são cobrados em prova. Estão vendo aí? São cobrados em prova. Vamos lá, questão de número 14. Na tendência progressista libertária, que privilegia, quem? A vivência grupal sob forma de autogestão, a aprendizagem ocorre de maneira informal, por meio do grupo. E aqui, ó, está corretinho também essa questão de número 14, tá? E por que traz essa característica da informalidade? Porque o que é trabalhado no grupo é trabalhado de acordo com as necessidades específicas daquele grupo, do conhecimento que aquele grupo requer, daquilo que eles precisam se apropriar para poder difundir o conhecimento e ampliar esse saber para além da escola.
Então, isso não está estabelecido no currículo formal, isso não está determinado, esse saber desenvolvido por meio do grupo não está nos documentos, e por isso a informalidade, tá bom? Então, atenção para essas palavras e essas características das tendências pedagógicas. 15. A escola tecnicista valoriza as técnicas de ensino e concebe o professor e o aluno como cumpridores de tarefas. Aqui também tá tudo certinho, tá? Na escola em que a tendência utilizada é a tecnicista, o que tem mais valor são os conhecimentos que estão sendo trabalhados lá para a formação do sujeito, e não o aluno e nem o professor, tá bom? Nem o aluno e nem o professor, tá? Então, eles passam a ser cumpridores de tarefas. Questão de número 16. Vamos lá. Vamos lá para 16. Fundamentando-se no pressuposto da neutralidade científica e nos princípios da racionalidade, eficiência e produtividade, a concepção pedagógica libertadora defende a reordenação do processo educativo, de maneira que atende às exigências do mercado. Para isso, o fazer pedagógico deve ser objetivo e operacional e visar a formação de indivíduos críticos. Olha aqui, meus amores, isso aqui, né, inclusive, foi colocado aqui para tentar ludibriar o candidato, né? Trazer uma palavra ou uma frase aqui no caso que é relacionada a essa concepção pedagógica libertadora. Porém, essa questão de número 16, ela está errada, tá bom? Por quê? Porque até aqui, ó, operacional, essas são características da tendência liberal tecnicista. Tá bom? Isso aqui, ó, é da tecnicista e não da até onde eu marquei, tá bom, gente? Até onde eu marquei era tecnicista, tá bom? E não concepção pedagógica libertadora. E essa partezinha aqui, ó, final, e visar a formação de indivíduos críticos, era uma característica, sim, da libertadora, tá bom? Mas todas as outras não. Então, por ter feito aí essa salada, vamos dizer assim, essa mistura, a questão, ela tá completamente errada. Bom, vamos lá. Questão de número 17, ó. No que se refere à tendência tecnicista, então é essa aqui, ó, que a gente vai observar as características. É correto afirmar, letra A. Na tendência tecnicista, a escola deve ser valorizada como instrumento de lutas pelas camadas populares, oportunizando o acesso ao saber historicamente acumulado pela humanidade, filtrado pela realidade social na qual o estudante está inserido. E aqui, ó, não pode ser o nosso gabarito, porque essa tendência aqui não é a tecnicista, tá bom? Ela é a histórico-crítica. Letra B. Na tendência tecnicista, o aluno é considerado como um ser ativo, curioso. Aprender se torna uma atividade de descoberta e o professor é
facilitador. Aqui também não é o nosso gabarito, porque essa tendência aqui, ela é a renovada progressivista. O aluno é ativo, o aluno é curioso, os pressupostos da aprendizagem vão ser o aprender a aprender, né? A descoberta. Progressivamente, esse aluno vai construindo seu conhecimento. Então, essa não pode ser a tecnicista. Letra C. Na tendência tecnicista, privilegia-se o planejamento, a organização, a condução, o controle e intensifica a burocratização e a divisão do trabalho. E aí sim, ó, nós vamos botar aqui sim, é o nosso gabarito, tá bom? Então, ó, muita atenção. Aqui a gente trouxe elementos que são característicos. E eu reforço para você, se você dominar especialmente os 6 aspectos que o Libânio trouxe para as tendências pedagógicas, você não vai errar a questão, tá? E a gente trabalha isso muito bem lá na nossa plataforma. Vamos lá, questão de número 18. As tendências pedagógicas brasileiras refletem visões distintas sobre o papel da educação, relacionando-se diretamente aos contextos históricos e ideológicos do país. Assinale a alternativa correta. Então, vamos ver lá. Letra A. A tendência progressista, crítico social dos conteúdos, preza pela memorização mecânica, sem relação com as problemáticas da realidade vivida pelos alunos. Aqui, ó, essa alternativa não pode ser o nosso gabarito, porque ela está errada. Ela atribuiu essas características de memorização mecânica, de falta de relação com as realidades sociais para a tendência progressista crítico-social. E não é. Esta daqui é qual? A liberal tradicional, tá bom? Essa aqui é a liberal tradicional na letra A. Letra B. A tendência liberal renovadora progressiva ou renovada progressivista defende uma abordagem tradicional e centralizada no professor, ignorando as interações aluno-aluno. Aqui também não pode ser, tá? Correta. E por quê? Porque essa característica não é da liberal renovada progressiva, não, gente. Centralidade no professor. E outra coisa importante aqui, tá? Defende uma abordagem tradicional. Nós vamos entender o quê? Que a escola nova ou as tendências pedagógicas renovadas, porque segundo o Libânio nós temos a renovada progressivista e a renovada não diretiva. Por que eu falo segundo o Libânio? Porque tanto o professor Saviani quanto o Lucchesi, eles não fazem essa divisão dentro das concepções renovadas ou da escola nova, tá? Eles não fazem essa divisão, mas o Libânio faz. Então, dentro dessas tendências pedagógicas, e aí, gente, é independente da abordagem desses 3 autores, o que é ponto, vamos dizer assim, comum é que a escola nova, ela veio se contrapor, ela veio em oposição a uma abordagem tradicional, tá? Então, tudo que era trabalhado dentro daqueles 6 aspectos que o Libânio traz, ou ainda as características que são fortemente pontuadas pelos outros 2 autores, todos eles vão convergir em um ponto comum, que é da escola nova, ou seja, a oposição
às ideias e concepções da educação tradicional, tá bom? Então, quando aqui também afirmou que essa renovada progressiva defende uma abordagem tradicional, já aí a gente poderia marcar que essa alternativa está errada. Então, portanto, não pode ser o nosso gabarito. Letra C. A tendência liberal tecnicista caracteriza-se por focar na preparação do indivíduo para o quê? Para o mercado de trabalho, priorizando métodos padronizados e eficiência técnica. Aqui sim, tá? Trouxe características próprias na nossa questão 18, o gabarito é a letra C. Vamos lá, questão 19. As concepções de educação são influenciadas pelo contexto sociocultural de cada época, gerando tendências e práticas pedagógicas distintas e adequadas à finalidade da formação humana que cada sociedade almeja. E aí, ó, certinho, a gente pode inclusive dizer que essa é uma definição do que são concepções pedagógicas, do que são tendências pedagógicas. É justamente relacionar um contexto social da época que é diretamente ligado com as questões históricas e buscar, dentro das possibilidades das tendências pedagógicas existentes, aquilo que a escola deseja como formação dos indivíduos que a constituem, tá bom? Vamos lá, questão de número 20, ó. Na concepção pedagógica tradicional, os métodos de ensino baseiam-se nas características individuais do aluno e na sua participação ativa nos contextos de aprendizagem. E aí a gente, sem a menor sombra de dúvidas, a gente vai marcar que essa 20 está errada, tá? E aí, ó, embora você não lembrasse ou você talvez não fizesse essa relação dos pressupostos da aprendizagem, dos métodos, das técnicas que são usadas, no caso aqui, nessa tendência pedagógica, que é a tradicional, uma coisa ia te ajudar bastante se você fizer uma relação. Na tradicional, nunca o aluno vai ser um sujeito ativo. Falou em ativo, falou em iniciativa, falou isso mesmo, o aluno tomando a frente ou sendo protagonista, é isso que eu queria falar, protagonista no processo de ensino-aprendizagem, falou isso, não pode relacionar com a tradicional, porque ela vai trazer justamente o oposto, um sujeito passivo, um sujeito que não é a prioridade no ensino, é aquela educação que o Paulo Freire criticou, a chamada educação bancária, que o aluno só recebe. É um sujeito passivo, tá? Vamos lá, questão de número 21. Embora evidenciem diferentes ideias entre si, todas as concepções pedagógicas defendem que é papel da escola integrar os indivíduos à sociedade e prepará-los para o mercado de trabalho. Todas as tendências pedagógicas evidenciam isso e está errado, tá bom? E olha, todas as vezes, e aí sim, na minha fala existe verdade, tá? Então, todas as vezes que vocês encontrarem palavras ou termos que generalizam, né? Ou que excluem de uma forma muito própria, você tem que desconfiar, tá bom? Então, quando aqui generalizou, dizendo que todas as tendências pedagógicas, todas vão buscar preparar o aluno para o mercado de trabalho, está errado. Está errado. Porque é essa que busca preparar o indivíduo para o mercado de trabalho é a tecnicista. E não todas. Bom, então
muita atenção, muito cuidado com isso. 22. Para a pedagogia crítico-social dos conteúdos, o papel da escola é difundir conteúdos indissociáveis, ou seja, que não se separam das realidades sociais. Correto, tá? Por isso que aí tem, inclusive, no nome, a palavrinha aqui, ó, social. Ou seja, a realidade dos alunos a realidade vai influenciar o conhecimento e a aprendizagem. Bom, questão de número 23. As pedagogias contra-hegemônicas cultivavam ideias homogêneas de fundamentação marxista. E aí, aqui é a paulada que eu falei lá no início, né? Que você precisa conhecer quais são as outras nomenclaturas que são atribuídas às tendências pedagógicas, tá? E quando a gente fala, por exemplo, de pedagogias contra-hegemônicas, lembrando que a hegemonia é o domínio de uma classe social em relação a outra e que a nossa sociedade está estruturada na divisão de classes, o nosso sistema socioeconômico, que é o capitalista, ele está estruturado na divisão de classes sociais, na oposição entre essas classes sociais, que no caso é a burguesia e o proletariado, você precisa conhecer essa estrutura. E quando a gente fala de contra-hegemônicas, ou seja, de pedagogias que vão contra essa estrutura social vigente, que é o domínio do capitalismo na nossa sociedade, você tem que fazer essa relação com a educação. Então, quando a gente fala de pedagogias contra-hegemônicas e quem usa essa nomenclatura é o professor Demerval Saviani, nós estamos falando e fazendo essa relação com as pedagogias o quê? Progressistas, que é a nomenclatura usada pelo Libânio, tá? Então, contra-hegemônicas são as pedagogias o quê? Progressistas. Progressistas. Ok? Elas cultivam ideias homogêneas? Não. Embora essas contra-hegemônicas elas estejam dentro do mesmo grupo, que é o grupo das progressistas, elas não cultivam ideias homogêneas. Elas têm, sim, ideias que são próprias de cada uma. A homogeneidade aqui significa igualdade, que elas são iguais, ok? E elas não são iguais, tá? E nem todas vão estar dentro da fundamentação marxista, ok? Dentro da fundamentação marxista. A gente pode afirmar com toda certeza que a fundamentação marxista é própria da histórico-crítica, tá bom? Então, muito cuidado com essas nomenclaturas. Questão de número 24. Para a pedagogia histórico-crítica, a prática educativa parte de uma situação hipotética e tem como finalidade a prática social. E aí, ó, aqui nós vamos marcar que essa questão 24 está errada. E por uma única palavrinha, tá? Essa aqui, ó, hipotética. É algo imaginado, algo que não é real. E uma das principais características da pedagogia histórico-crítica é participar ou partir, né, de uma situação que real, ok? E não hipotética. Questão de número 25. Vamos lá, estamos chegando na metade, meus amores, das nossas 50 questões. E como é que você está indo até aqui? Como é que está sendo aí a sua autoavaliação? Você está indo tranquilo? Você está indo bem?
Você está tendo dificuldade na maioria ou você está tendo dificuldade em algumas? Nem sabia de determinadas características? Ó, o papel de saber como é que está indo o seu desempenho é seu. Vamos lá, ó. 25. Considerando-se os condicionantes sociopolíticos da escola, as tendências pedagógicas foram classificadas em liberais, ou seja, esse grupo aqui, e dentro dele estão libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos e progressistas, é o outro grupo maior, que dentro delas estão a renovada progressista, renovada não diretiva e tecnicista. E aí, quando eu começo a trabalhar tendências pedagógicas na visão do José Carlos Libânio, a primeira coisa que eu digo é que ele dividiu entre dois grupos. É o pontapé inicial. Dividir entre esses dois grupos que possuem características diferentes e que as tendências que estão dentro deles apresentam características semelhantes, tá? Então, ó, presta atenção. Trouxe aí os dois grupos com a nomenclatura correta? Sim, liberais e progressistas. Até aqui tá tudo belezinha. Depois, a questão colocou quais as tendências que estão classificadas dentro desses grupos. E aí é que veio o erro, tá? A questão tá errada. Por quê? Porque quando a gente fala das liberais, não são libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos, não, tá bom? Essa libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos pertence ao grupo das progressistas, tá bom? E não das liberais. E qual seria o das liberais? A que está colocada lá nas progressistas? Nem todas, porque também teve erro aqui. Quando a gente fala de liberais, ó, eu vou até colocar aqui, tá bom? Quando a gente fala de liberais, a primeira é a tradicional, ok? Tradicional. Depois nós vamos ter as renovadas. As renovada progressivista e a renovada não diretiva. Ó, presta atenção. Por que que aqui também a gente notou um erro? Porque, meus amores, não existe renovada progressista. Muito cuidado, tá? São palavras que têm uma sonoridade parecida, têm uma grafia parecida, mas que são diferentes, tá? Completamente diferentes no sentido, no significado, tá bom? Então, por isso aqui também, ó, a questão estava errada. Errou uma nomenclatura, compromete o item inteiro, tá? Então, muito cuidado com isso, tá bom? E aqui, ó, nós vamos ter renovada progressivista e para fechar o grupo das liberais, as tecnicistas. A tecnicista, né? Na verdade, a tecnicista, tá? Então, o primeiro passo para você conhecer tendências pedagógicas na visão do Libânio é conhecer, tá bom? É saber, conhecer, né? Tô sendo repetitiva, mas conhecer a classificação, os dois grupos, depois quais as tendências que estão dentro desses dois grupos e depois quais as características específicas de cada uma das tendências. Bom? Certinho? Bora prosseguir. Vamos lá, questão 26. As tendências pedagógicas surgem como resposta às transformações sociais e demanda dos estudantes, representando abordagens contemporâneas para a prática educacional,
incorporando estratégias e princípios inovadores na área. Ela se divide em 2 modelos, o liberal e o progressista. Existem 4 tendências pedagógicas liberais, dentre elas a tradicional. Diante disso, podemos afirmar que a tendência tradicional, vamos lá, letra A, enfatiza a profissionalização e modela o indivíduo para integrá-lo ao modelo social vigente, bem como a aplicação de métodos e técnicas científicas no ensino. Bom, aqui já não pode ser, né, meus amores e minhas amoras. Por quê? Porque essa característica, esse papel da escola, não é da tradicional, e sim da tecnicista. Vou até colocar aqui do ladinho, tá bom? Essa aqui, ó, é tecnicista. Belezinha? E aí, ó, só lembrando que eu acabei de falar. O primeiro passo para você compreender, entender tendências pedagógicas na visão do autor José Carlos Libânio é entender que ele classifica as tendências em 2 grandes grupos. E cada um desses grupos tem suas características específicas, tá bom? E existem tendências que são classificadas dentro desse grupo maior que o Libânio divide as tendências pedagógicas, tá bom? E aí, aqui está cobrando de uma específica, que é a liberal tradicional. Vamos lá, letra B. Busca a conscientização, ó, essa palavra é muito importante. A conscientização dos alunos por meio da educação, servindo como uma forma de transformar, olha aqui, ó, transformar a realidade e os conteúdos extraídos da prática social cotidiana dos alunos. Então, ó, aqui também não pode ser o nosso gabarito, porque essa característica é da crítico social dos conteúdos, tá? O nome já está dizendo conscientização, transformação, prática social. Então, não poderia ser a tradicional. Letra C. Tem como objetivo a transmissão dos padrões, normas e modelos dominantes, que são os modelos hegemônicos, né? Onde os professores são as figuras centrais e os conteúdos escolares são separados da realidade social e da capacidade cognitiva dos alunos, sendo impostos como verdades absolutas. Agora sim, nós estamos falando de características que são próprias dessa concepção aí que é a liberal tradicional, tá bom? Então, questão de número 26 é o que está na letra C. Vamos lá, questão de número 27, amoras e amores. As tendências qual? Progressistas caracterizam-se pela adoção da heterogeneidade, que é o quê? A diferença. Quando que a homogeneidade, que a gente respondeu ainda agorinha na questão anterior, significava a igualdade, a heterogeneidade significa diferentes. Como princípio educativo e estão alicerçadas no pensamento crítico e reflexivo. E aí, ó, aqui sim nós vamos marcar que a questão de 27, de número 27, está correta, tá? Então, como característica do grupo maior, do grupo grande, que são as tendências progressistas, a gente vai entender que elas adotam ideias diferentes entre si e estão alicerçadas no pensamento crítico e reflexivo, tá bom? Vamos lá. Lembrando que quando a gente fala de tendências
progressistas, dessas que estão dentro desse grupo, nós estamos falando da libertadora, da libertária e da crítico social dos conteúdos, tá bom? Vamos lá, questão de número 28. A tendência pedagógica da escola nova considera o professor como o centro do processo educativo. Errado. A escola nova, ela vai trazer a ideia do contrário ao que era defendido pela tradicional. A escola nova critica e propõe mudanças para o modelo tradicional. Então, na escola nova, o professor ele não vai ser o centro, não. Tá? Quem vai ser o centro? O aluno. Por isso que essa questão de número 28 está errada. Questão de número 29. O pensamento escola novista, ou seja, da escola nova, atribui ao centro da educação, ao centro da ação pedagógica, o sujeito em processo de aprendizagem. Belezinha, correto. E quem é o sujeito em processo de aprendizagem? O aluno. Certinho? O estudante. Ou ainda o educando. São nomes que podem aparecer aí, tá? Então, por isso a questão de número 29 tá certinha. Vamos lá, questão de número 30, amoras e amores. Vamos juntos? Olha aí. A educação escolar compete organizar o processo de aquisição de habilidades, atitudes, conhecimentos específicos, úteis e necessários para que os indivíduos se integrem na máquina do sistema social global. A escola atua, assim, no aperfeiçoamento da ordem social vigente. Qual é a ordem social vigente? O sistema capitalista, articulando-se diretamente com o sistema produtivo. Para tanto, emprega a ciência da mudança de comportamento, ou seja, a tecnologia comportamental. Seu interesse imediato é o de produzir indivíduos competentes para quem? O mercado de trabalho, transmitindo eficientemente informações precisas, objetivas e rápidas. Esse aqui, é o autor Lucchesi, o Cipriano Carlos Lucchesi, no livro Filosofia da Educação. Foram feitas adaptações aí nesse comando, tá bom? Com base no texto e nos conhecimentos sobre as concepções acerca do papel da escola, qual a característica? Assinale a opção que expressa corretamente a tendência educacional descrita acima. Letra A. É a progressista crítico social dos conteúdos? Não. É a progressista libertadora? Também não. Por quê? Porque algumas características que eu marquei nos remetem diretamente a essa tendência. Quais são? Ligação entre o sistema capitalista e o sistema produtivo, mudança de comportamento, mercado de trabalho, eficiência, tudo isso é próprio de uma tendência pedagógica. Não é nem a crítica social dos conteúdos, nem a libertadora, nem a renovada não diretiva que está na letra C, nem a liberal tradicional. Portanto, só pode ser quem? O que está na letra E, que é a liberal tecnicista. Certinho, meus amores? Olha como que você conhecer as características nos determinados aspectos que são trabalhados dentro de cada uma das tendências te ajuda a responder o item, porque aqui não foi uma pergunta direta, foi a fragmentação de um texto que trouxe os elementos para que você possa fazer essas relações. Então, nem sempre é a decoreba, mas o conhecimento aprofundado
dessas tendências, viu? E a gente trabalha muito isso lá nas nossas aulas na plataforma. Vamos lá, questão de número 31. Em relação às tendências pedagógicas brasileiras, ó, agora a gente vai vir para o nosso contexto, tá? Identifique a alternativa que caracteriza corretamente a abordagem qual? A tecnicista. Letra A. A abordagem tecnicista promove a discussão de temas sociais e políticos, coordenada entre professor e aluno. Jamais, tá? Não é o nosso gabarito. Quem faz essa discussão de temas sociais e políticos dentro da nossa realidade brasileira, das tendências, né, no contexto brasileiro, é a crítico social dos conteúdos ou ainda a pedagogia histórico-crítica, que é a PHC. Letra B. O aluno é o centro do processo de ensino. Lá na tecnicista, a gente vai lembrar que tanto o aluno quanto o professor são cumpridores de tarefa. A centralidade não está no aluno, e sim no conhecimento científico. Então, nas técnicas que vão ser ensinadas. Então, aqui também não pode ser a tecnicista. Letra C. O ensino tecnicista propõe que o conhecimento é construído a partir da interação social entre aluno e professor. Mais uma vez trazendo aí, né, esta relação social. O tecnicista não vai trazer essas questões que envolvem subjetividade de ideias e pensamentos, tá? A tecnicista, ela é uma educação baseada na objetividade e não na subjetividade. Então, aqui, ó, só restou a letra D. O aluno é visto como receptor passivo. E o ensino é altamente o quê? Controlado para preparar mão de obra especializada. Tudo próprio aí da tecnicista, então a 31, gabarito, letra D. Vamos para frente, questão de número 32. A tendência crítico-social dos conteúdos, também conhecida como histórico-crítica, enfatiza a importância do conhecimento histórico e da participação ativa dos alunos. Qual é a principal característica dessa tendência? Letra A. O professor é a figura central e os alunos são receptores passivos. Errado, tá? Não é a característica principal. Quem traz isso como característica? E nem principal, mas como característica? A liberal tradicional. Letra B. O ensino é focado na formação de atitudes, ó, e na parte psicológica do aluno. Isso é crítico social dos conteúdos ou histórico-crítica? De jeito nenhum. Aqui, ó, também não é, tá bom? Aqui vai ser, essa característica, ela é própria da liberal renovada não diretiva. Aspectos psicológicos, formação de atitudes. Letra C. O ensino é baseado na memorização e os conhecimentos na repetição de exercícios. Quem tem isso como método de ensino? Quem é? Tradicional e não crítico social dos conteúdos, tá? Então não pode ser a letra C. Só sobrou a letra D. Vamos ver? O ensino tem como centro o aluno e os conhecimentos são construídos, ó, pela experiência pessoal e subjetiva, ou seja, as vivências, os saberes que esses alunos agregam ao ensino sistematizado. Então, aqui sim, então, nosso gabarito, letra
D. Vamos lá, questão de número 33. Considere o excerto abaixo, ou seja, o texto, esse fragmento aqui de texto. Podemos afirmar que ela tem sido empregada com muito êxito em vários setores dos movimentos sociais, como sindicatos, associações de bairro, comunidades religiosas. Parte desse êxito se deve ao fato de ser utilizada entre adultos. Olha as características que vivenciam uma prática política e onde o debate sobre a problemática econômica, social e política pode ser aprofundado com a orientação de intelectuais comprometidos com os interesses populares. Ela também é chamada de educação popular, tá? Podemos afirmar que o excerto acima se refere a... Então, olha, gente, todas essas características ligada aos movimentos sociais, utilizada entre adultos, e comprometida com interesses populares, a gente só pode estar falando da pedagogia progressista, o quê? Libertadora. Questão 33, gabarito, letra C. Vamos lá, questão de número 34. A pedagogia liberal sustenta a ideia de que a escola tem como função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais de acordo com as suas aptidões individuais, ou seja, a meritocracia de cada um, né? E aí a gente está falando dessa pedagogia liberal, questão de número 34, correta. Vamos lá, 35. No intuito de democratizar a educação, as metodologias adotadas devem ser pautadas pelo tecnicismo e pela pedagogia liberal. E aí, né, nós vamos colocar, logicamente, que essa questão de número 35 está errada, tá bom? Por quê? Porque, olha, pedagogia liberal nunca vai estar ligada a essa ideia de democratização. Nem aí, né, a democratização vai estar ligada ao tecnicismo. Então, teve aí divergência, portanto, a questão ela está errada. 36. Considerando que, ao planejar um curso de formação continuada de docentes, ou seja, de professores, a equipe pedagógica de uma instituição de ensino opte por adotar uma metodologia sob a perspectiva o quê? Dialética. Julgue o item subsequente. A referida metodologia, qual? A dialética. Aqui, ó, pressupõe a superação da metodologia tradicional. Certinho. Por quê? Porque a tradicional, ela vai trazer uma metodologia onde o professor vai ser o centro, o aluno vai ser receptivo, sujeito passivo, e numa perspectiva dialética, não, vai haver a troca, a interação, o diálogo. Então, quando se propõe essa, busca-se a superação daquela. Qual? A tradicional. Então, portanto, questão de número 36, tá tudo certinho. Bora para 37? Para as tendências progressistas, os processos de ensino-aprendizagem devem considerar o contexto sócio-histórico do estudante e a diversidade social. E a questão de número 7, sem a menor sombra de dúvidas, tá corretinha, tá bom? Questão de número 37. Vamos lá, questão de número 38. A tendência liberal tecnicista atribui à escola o papel de modeladora de comportamentos, a fim de formar sujeitos acríticos para o mercado de trabalho.
38 também está corretinha. Lembrando que, né, gente, esse prefixo aqui, acrítico, significa o quê? Sujeitos não críticos. É exatamente isso, tá bom? Não críticos. Questão de número 39. Vamos lá, ó, 39. Na concepção crítico-social dos conteúdos, a escola exerce o papel fundamental de difusão dos conteúdos de forma indissociáveis das realidades sociais. Corretinho, tá? De forma que essas realidades sociais não são separadas, não vão estar separadas dos conteúdos historicamente construídos. Então, 39 tá tudo certinho. E aí, gente, vocês percebem muito claramente no enunciado das questões que estão cobrando os aspectos trabalhados pelo Libânio, né? Papel da escola, conteúdos de ensino, pressupostos da aprendizagem, métodos de ensino, relação professor-aluno, tudo aqui sendo cobrado, tá? Vamos lá, questão de número 40. Chegamos aí na reta final, né? Nas 10 últimas questões. Vamos lá para a gente ir avançando nesse conteúdo tão importante. Como é que você está indo? Estou curiosa para saber, viu? Depois você bota aí nos comentários para mim. Questão de número 40. A pedagogia libertária tem como objetivo preparar o cidadão para fornecer mão de obra qualificada. Aqui, gente, eu já posso parar, tá? E marcar que essa questão de número 40 ela tá errada. Porque não é a pedagogia libertária, e sim qual? A tecnicista. Até onde o trecho a gente leu, preparar o cidadão para fornecer mão de obra qualificada para o mercado de trabalho, modelagem desse comportamento humano, tudo isso aqui é tecnicista, tá bom? Aí, ó, nela organiza-se um processo detalhado por especialistas, técnicos que controlam e administram o processo de ensino, ou seja, o aluno aprenderá se percorrer o passo a passo desse processo. Então, ó, tudo isso é característica da pedagogia liberal tecnicista, tá? E não da pedagogia libertária. Vamos lá, questão de número 41. A educação libertadora questiona a realidade das relações do ser humano com a natureza e com os outros seres humanos, visando a transformação da sociedade. Corretinho. É o papel da escola nessa pedagogia progressista libertadora, na educação libertadora. Certinho? Vamos lá, questão de número 42. As escolas que utilizam o método montessoriano, ou seja, de Montessori, são consideradas uma manifestação da concepção liberal tradicional. Errado, né? Erradíssimo. E aí, gente, mais uma vez eu destaco que também você precisa, quando estudar as tendências pedagógicas, saber quais os autores que estão relacionados a ela. A gente trabalha isso lá no curso, tá bom? Na plataforma. E Montessori, ela está, ou o método Montessori está relacionada à pedagogia o quê? Renovada, progressivista.
ok? E não na liberal tradicional. Certinho, meus amores? Vamos lá, questão de número 43. A didática, na década de 70 do século 20, tinha como foco central os procedimentos e as técnicas. Procedimentos e as técnicas de ensino que garantissem a eficiência da aprendizagem dos alunos. E aí essa questão aqui, ela é muito boa. Inclusive, gente, ó, ela é agora desse ano de 2025 e num grau de dificuldade grande, tá? Por quê? Porque ela faz justamente a relação do contexto histórico à época, que é da década de 70, com a tendência que estava sendo utilizada para aquele contexto social específico dentro desse tempo histórico. Então, aqui é cobrada essa relação de historicidade, de contexto histórico com as tendências pedagógicas. E nós já vimos, inclusive, em questões anteriores, que as tendências pedagógicas elas estão justamente aí a serviço da formação do sujeito dentro de um determinado contexto histórico e social. Não estão dissociadas. Então, conhecer e fazer essa relação é importante também para compreender. E essa questão aqui, ó, do SESP, agora de 2025, faz justamente essa cobrança. E a gente trabalha também lá nas nossas aulas esses contextos históricos, porque eles são muito importantes. E aqui, ó, eu vou responder para vocês que essa questão de número 43, ela tá certa. E por que que ela tá certa? Porque lá na década de 70, o que se fazia era o quê? Uma educação tecnicista, que era a predominância dessa tendência pedagógica no Brasil. E por quê? Porque foi justamente na década de 60 que o Brasil abriu o mercado para o capital internacional. Ou seja, para as grandes multinacionais entrarem no Brasil, trazendo a tecnologia para o nosso mercado de trabalho. Foi a época onde vieram as grandes indústrias automobilísticas, especialmente lá para o interior de São Paulo, né? Onde foram as montadoras dos automóveis. Então, quando houve essa abertura econômica para o capital internacional e as grandes multinacionais do mercado automobilístico chegaram no Brasil, precisava-se de o quê? Mão de obra qualificada para trabalhar nessas multinacionais. Então, a didática desenvolvida, a tendência pedagógica predominante era tecnicista na educação brasileira, pessoal, para poder atender a essa demanda social, econômica e social do contexto à época. Então, olha que interessante. Então, a didática que era desenvolvida, ou seja, a forma como procurava-se transmitir o conhecimento, baseava-se na tendência pedagógica, o quê? Liberal, tecnicista. Por isso, a 43 está correta. E aí, ó, eu reforço essa informação e não é só, viu, gente? Não é só decorar, não, porque às vezes as pessoas questionam assim: ah, mas alguém conversando com outro alguém. Ah, eu tenho dificuldade em tendências pedagógicas. Nossa, para mim é um conteúdo muito difícil. E aí o outro fala assim: ah, mas é só decorar. E não é só decorar, tá? Decorar vai fazer parte? Vai sim. Você vai precisar decorar as características, as particularidades
de cada uma das tendências pedagógicas. Mas primeiro, antes de memorizar, você vai ter que o quê? Compreender, contextualizar, fazer as relações dos conceitos pedagógicos com os contextos históricos e sociais. Se você fizer isso, você não vai ter dificuldade de compreensão, principalmente de memorização. Então, ó, é um além, é um a mais. Por isso que eu não falo que tendências pedagógicas é só decorar. Não. E partindo dessa visão, partindo desse entendimento, partindo desse pressuposto, é que as minhas aulas lá na plataforma sobre esse tema trazem todos esses aspectos e muitos outros. Aprofunda o seu conhecimento. E aí, ó, quando cai uma questão como essa, de 2025, recente, né? Porque nós estamos adentrando agora no mês de fevereiro de 2025, ou seja, já teve prova no mês de janeiro, e uma prova que esse nível de questão é para quem está muito além da memorização, tá bom? E lá na minha plataforma eu deixo você muito além da memorização. Vamos lá, questão de número 44. A tendência pedagógica tradicional propõe que os alunos devem ser ativos em seu aprendizado. Aqui eu já vou fazer uma parada, já vou fatiar e já vou a partir daqui marcar que essa questão está errada, tá bom? E por quê? Porque a tendência pedagógica tradicional propõe que os alunos devem ser passivos e não ativos, tá? Então, já está errado. Outra coisa aqui, ó, promovendo a pesquisa e a descoberta. Lá não vai existir pesquisa, não vai existir descoberta, tá? Então, assim, muita coisa aqui nesse texto, desse enunciado, já está errada. Então, eu já vou marcar errado. Bom, vamos lá. Questão de número 45. Bora lá. Ó, a tendência pedagógica tecnicista defende que o ensino deve ser orientado por objetivos bem definidos. Ó, objetivos bem definidos. É a objetividade. Uma das características principais da tecnicista é a objetividade. Ela não dá espaço à subjetividade. Ela é muito objetiva. E mensuráveis, ou seja, aquilo que se pode medir. Utilizando métodos o quê? Padronizados de ensino. Nessa abordagem, o papel do professor é adaptar-se às necessidades individuais dos alunos. Olha aí, ó, até aqui, ó, onde a gente fala dos conteúdos, dos pressupostos da aprendizagem, estavam relacionados à pedagogia tecnicista, tá? A partir do próximo trecho, nessa abordagem, o papel do professor é adaptar-se às necessidades individuais de cada aluno. Deixou essa questão errada, tá bom? Eu já vou marcar, porque aqui eu já posso, né? Marcar tá errado. Essa adequação às necessidades individuais de cada aluno, promovendo a personalização do ensino. Personalização do ensino, com base em suas aptidões e interesses específicos, já não tem relação nenhuma com o tecnicista. Tá? Então, por isso a questão está errada. Vamos lá, questão de número 46. A tendência tradicional preconiza, defende que o professor deve ser o centro do processo educativo. Até aqui, ó, tá certinho. Agindo como principal transmissor do conhecimento. Ou seja, trocando em linguagem popular, né? E principalmente da juventude, ele é o cara. O professor, na tradicional, é o cara. Nessa abordagem, a interação ativa
dos alunos é incentivada e a reprodução de conteúdos é considerada essencial para a formação integral dos estudantes. E aí, né, gente, ó, vamos lá? Essa interação ativa deixou a questão 46 errada, tá? Tradicional, o aluno vai ser sempre passivo, tá? Ele nunca vai ter protagonismo. Então, gente, 46 está errado. Vamos lá para a nossa questão de número 47. Olha aí. O Ratio Studiorum foi um plano organizado pela Companhia de Jesus. Lembra? A Companhia de Jesus era composta por quem? Pelos jesuítas. É constituído por um conjunto de regras cobrindo todas as atividades dos agentes diretamente ligados ao ensino, indo desde as regras do ensino provincial, passando pelas do reitor, do prefeito de estudos, dos professores de modo geral e de cada matéria de ensino, abrangendo as regras da prova escrita, da distribuição de prêmios, do bedel, chegando às regras dos alunos e concluindo com as regras das diversas academias. As ideias pedagógicas expressas no Ratio correspondem ao que passou a ser conhecido na modernidade como o quê? E aí, ó, já é o que está, inclusive, na letra A. Na modernidade como a pedagogia tradicional. E aí, meus amores, é mais uma vez trazendo um conhecimento muito amplo, um conhecimento aprofundado das tendências pedagógicas. Inclusive, quem traz para a gente isso muito detalhado é o professor, historiador também, né, e filósofo, Demerval Saviani, no livro As Concepções das Ideias Pedagógicas. Um livro maravilhoso que aprofunda a educação brasileira, traz aí, né? A gente trabalha essa questão com vocês. E aí, aqui, ó, dentro dessa estrutura, inclusive, mencionada, a pedagogia tradicional, ela vai se dividir em duas vertentes. Essa que nós estamos aqui trabalhando, debatendo, né? Trazendo para vocês, é a chamada pedagogia tradicional da vertente o quê? Religiosa. E por que ela é da vertente religiosa? Justamente por ela ter sido toda estruturada a partir do conhecimento desses membros da Companhia de Jesus, os jesuítas, tá? Então, ela predominou durante muitos anos, até que eles foram expulsos por Marquês de Pombal, que aí já não mais iria adotar esse método, não iria adotar esse manual da Companhia de Jesus, dos jesuítas, essa organização, essa estruturação, e passaria para chamadas aulas régias. E esse período foi conhecido, foi colocado, denominado como pedagogia tradicional da vertente leiga, porque não era mais baseado na estruturação da Companhia de Jesus, dos jesuítas, mas não deixou de ser tradicional, tá? Inclusive, algumas questões falam que com a saída ou a expulsão dos jesuítas do Brasil e do ensino sistematizado por eles,
a pedagogia tradicional deixou de existir. Não mesmo, tá? Não deixou de existir. Ela continuou dominando os processos de aprendizagem, mas numa outra vertente, que agora é denominada, a partir de então, de pedagogia tradicional da vertente leiga, tá? E isso aqui é cobrado em prova também, tá bom, gente? Vocês precisam conhecer essa estrutura, essa divisão, essa trajetória histórica das nossas tendências pedagógicas, no Brasil especialmente, tá bom? Vamos lá, questão de número 48, tá quase acabando. As tendências pedagógicas são influenciadas pelo momento cultural e político da sociedade. A pedagogia libertadora, uma das vertentes das tendências progressistas, apresenta características distintas. Sobre os princípios e práticas dessa abordagem pedagógica, assinale a alternativa correta. Então, a nossa referência é a pedagogia progressista libertadora, que tem como principal representante o patrono da educação brasileira, o Paulo Freire. Vamos lá, letra A. A pedagogia libertadora valoriza a disciplina e a hierarquia na sala de aula? De jeito nenhum. Errado. Quem prioriza, quem valoriza, quem enfatiza é a pedagogia liberal tradicional. Então, não pode ser o nosso gabarito a letra A. Vamos lá, letra B. Foca na individualidade do aluno, permitindo que ele aprenda no seu próprio ritmo, sem interferência externa. Ó, tá vendo? Não tem interferência externa. Então, não há uma direção, não há o quê? Uma condução, há uma não diretividade, há uma não direção. Então, a gente está falando aqui não da pedagogia libertadora, mas da pedagogia liberal renovada, não diretiva. Letra C, prioriza a transmissão dos conteúdos acadêmicos, ó, conteúdos acadêmicos, visando a adaptação do aluno ao mercado de trabalho. Ó, mercado de trabalho. Então, não pode ser pedagogia libertadora, né? Quando fala de mercado de trabalho, a gente está falando de quem? A gente está falando de tradicional, tá? E aí, não pode ser o nosso gabarito, só sobrou a letra D. Enfatiza a conscientização política e social, promovendo a transformação da realidade através da educação. Isso é pedagogia libertadora. Questão de número 48, gabarito, letra D. Bora para 49, ó. Questão de número 49. Tendências pedagógicas são correntes de pensamentos que influenciam a prática educativa, refletindo diferentes concepções sobre o ensino, a aprendizagem e o papel da escola na formação do indivíduo. Elas podem ser progressistas, conservadoras ou críticas, conforme suas bases teóricas e objetivos educacionais. Sobre as tendências pedagógicas brasileiras, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Letra A. A tendência tecnicista, influenciada por Skinner, vê o aluno como um depositário passivo dos conhecimentos, com o professor atuando como o especialista na aplicação dos manuais. Correto, tá? Então, aqui nós já temos uma das características dos pressupostos da aprendizagem aqui na liberal tecnicista. Questão de número 50, para a gente fechar nosso vídeo de hoje. Correntes teóricas e alternativas metodológicas no ensino são abordagens que orientam práticas educativas, oferecendo diferentes perspectivas sobre como ensinar e aprender,
considerando as características das tendências pedagógicas progressistas, progressistas, identifique a alternativa que descreve corretamente a tendência crítico-social dos conteúdos. Então, que é uma característica própria dessa tendência que faz parte do grupo maior das progressistas. Vamos lá? Letra A. Centraliza a educação na luta de classe, com o professor coordenando atividades sem a participação ativa dos alunos. Aí não, né? De jeito nenhum. Lá na crítica social dos conteúdos, o aluno ele é ativo, tá? Então não pode ser. Letra B. Foca na transformação da personalidade num sentido libertário. Sentido libertário e autogestionário, com ênfase na prática do saber sistematizado. Gente, está misturando aqui uns trem, né? Não é, não. Sentido libertário, autogestionário, é da progressista o quê? Libertária. Então, não pode ser, tá bom? Letra C. Prioriza o confronto dos conteúdos com as realidades sociais, preparando o aluno para uma participação ativa, não falei que ele é ativo? Na democratização da sociedade. Aí sim, letra C, tudo certinho, quando ligado, quando associado, aí a pedagogia progressista crítico-social dos conteúdos. E nós terminamos, tá? Terminamos o nosso vídeo de hoje. Coloca para mim aí nos comentários, coloca como que foi o seu desempenho, coloca para mim nos comentários qual foi a sua maior dificuldade, qual das tendências pedagógicas você precisa ampliar o conhecimento, porque toda vez que cai uma questão que a resposta é ela, você não conseguiu marcar porque não lembrou, não sabia das características, coloca aí para mim no comentário. Vamos dialogar um pouquinho sobre esse tema para eu saber como é que foi o seu desempenho e naquilo que eu ainda posso te ajudar, tá bom? Então coloca aí para mim que eu prometo te responder, tá bom? E se você quer interagir mais ainda comigo, se você quer ter acesso a mais conteúdos sobre as carreiras educacionais, os concursos, você pode também me encontrar lá no Instagram, o @KessiaMontezuma. Você pode também conhecer a minha agenda, a minha programação, ter acesso a materiais das aulas e das lives, dos vídeos e das lives ao vivo com antecedência lá no meu grupo do Telegram. Lá o grupo é o Pedagogia Total. E se você chegou aqui hoje, amoras e amores, porque o YouTube te mostrou numa pesquisa o meu canal, porque alguém te indicou o canal e você ainda não está inscrito, se inscreve no canal Professora Kessia Montezuma. Esse canal ele é todo voltado para a sua preparação rumo à aprovação. Nós temos aqui materiais, aulas, vídeos com muita qualidade, assim, de um nível de excelência que vai te ajudar aí nessa preparação rumo à sua aprovação. Então se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você poder ser avisado, tá? De quando a gente postar algo novo por aqui, de quando vai ter um evento. Agora em 2025 eu tô preparando assim, muita coisa bacana aqui no canal. Então, ativa o sininho das notificações para você ficar sempre atualizado. E se você quer, de alguma forma, retribuir
aquilo que tem sido oferecido aqui para você de forma gratuita, é só você pegar esse aviãozinho, compartilhar o canal aí, essa aula e todas as outras com o maior número de pessoas possíveis. Não esquece de dar o like também se foi bom para você, tá bom? E assim você faz com que o YouTube entenda que o nosso canal é relevante e a gente pode estar levando até vocês cada vez mais conteúdos de qualidade, tá bom? Eu desejo que vocês permaneçam firmes e fortes aí e sempre contando comigo. Um forte abraço para todos vocês e até mais.